quando casámos, olá amor. Quando casámos em 99, eu trabalhava na grande distribuição, eu sou formada em marketing e tive a sorte de ir para uma grande empresa na área da distribuição. Em 99, eu estive lá antes de praticamente 96 até 99, o que nós fazíamos era, a tendência do marketing era precisamente vender muito para as massas, falava-se muito das massas, será do tempo de alguns, de outros não certamente, mas era vender muito para muita gente, que era o comércio de massas. E era o que nós fazíamos, e era o que eu fazia naquele departamento de marketing, negociava com grandes empresas muito volume para tentarmos vender o mais padronizado a toda a gente. O que é certo é que já naquela altura, apesar de ser esse o ensinamento que eu levava dos meus professores e até da cultura da empresa, eu achava que não fazia sentido nós estarmos a trabalhar pessoas para pessoas e não conhecemos o nosso cliente. E então, quando nós casámos, resolvemos arriscar tudo e resolvemos, em vez de comprar uma casa, comprar um negócio. Fantástico, não é? Isto é, toda a gente quer casar, comprar um negócio e que negócio? Eu sempre fui empreendedora e gostava de lidar com o público, gosto muito de comunicação, gosto muito de pessoas e que negócio? A nossa papelaria também é o livro da vida onde nós sempre que nós frequentávamos, essa papelaria estava para vender e nós, não, quer dizer, isto era, temos estado perfeito a casar, abrir um negócio, falhanço, já está, só que não. E então, primeira grande lição, contrariar as estatísticas. Agora você, bem, o Frederico já está a olhar para mim com cara de 3.500 e não sei quantas pessoas, estatísticas, dados, números, isto é fantástico. Ok. É fantástico quando nós seguimos uma tendência, uma corrente. É verdade. Mas quando nós não seguimos essa tendência e temos sucesso, é muito melhor. Porquê? Porque estamos em contracorrente. Então, uma das características da papelaria Jolai, porque os seus gestores assim também o fazem, é contrariar tendências. Okay? Quando vai tudo para a direita, nós vamos para a esquerda. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal, mas também corre bem ou mal, fazendo exatamente o que os outros fazem. Portanto, não há fórmulas mágicas. Acho que é isso que eu mais tenho aprendido ao longo desta vida de comerciante, de empresária e empreendedora. Portanto, hoje, 24 anos depois, somos uma referência no conceito de mapa. Esta fotografia vocês já viram, ela era assim, portanto, há 25 anos atrás, e agora temos uma loja muito maior, muito moderna, apesar de ser uma das mais antigas. Do conceito de Mafra é a mais antiga, do país, eu já estive a ver, somos também uma das mais antigas, temos aqui o Bruno, que ainda é mais antiga, e se calhar alguns de vocês, quem é que daqui tem uma papelaria? 2, Bruno, pronto, ok. Nós somos de 1979, é uma das mais antigas do país. Portanto, quando nós pegámos na papelaria Jolai, ela estava envelhecida. Apesar dela agora ter mais de 25 anos do que tinha, sim, naquela altura ela estava mesmo muito envelhecida. Os fornecedores eram poucos. Eu lembro que até o chão era um chão de cimento, tinha um plástico por cima, enfim. Mas nós acreditávamos no projeto porque ela tinha muito potencial e era muito conhecida. E depois também vinha, os antigos sócios tinham um tratamento muito pessoal e carinhoso com os clientes e nós queríamos dar continuidade a isso. Portanto, eu saio da grande distribuição precisamente para ir ter contacto direto com as pessoas, sentir os anseios, sentir as necessidades e poder ajudar. Que era uma coisa que nós não fazíamos quando eu estava na grande distribuição, não é? Nós ajudávamos, porque efetivamente as pessoas iam lá comprar aquilo que elas achavam que precisavam, mas eu não estava ali de um para um, efetivamente a ajudar e efetivamente a entregar o valor daquilo que estávamos a fazer. E então é assim que surge a nossa aventura aqui no ramo da papelaria. Então, nestes anos todos, eu tenho ouvido várias frases e vocês de certeza que se identificam com algumas delas, se não com todas. O papel vai acabar, ninguém mais vai usar papel daqui. Há 20 anos que eu uso isto. Daqui a 10 anos já ninguém usa papel. Outra frase.
Daqui a 5 anos, esquece os livros escolares. Isto eu já ouço também à vida. Outra coisa, as papelarias são um negócio para esquecer, que isto vai acabar. Outra, ali para o meu amigo António, escrita, escrever, as canetas é para acabar, nem pensar. Então, se o papel acaba, se as pessoas não escrevem, as canetas é para quê? Os computadores. Então é assim, dados de 2024 da papelarias online. Nunca vendi tanto papel como o ano passado, nunca vendi tanto livro escolar como o ano passado e nunca vendi tanta caneta como o ano passado. Então, afinal, como é que é? Afinal, nós às vezes não podemos ouvir as coisas que andam por aí, às vezes precisamos decidir por nós e entrar em contraciclo. Porquê? Obviamente que, se calhar, não se vende o papel mais barato, não é? Ou não se vende o papel intermédio. Nós temos que encontrar aquilo que o consumidor quer. Temos que o ouvir. Porque se eu nunca vendi tanto papel como agora, é porque eu finalmente encontrei o papel que o meu cliente quer. Se não se vendem canetas como se vendiam, mas nunca vendemos tantas canetas como o ano passado, se calhar é porque finalmente consegui entregar ao meu cliente aquilo que ele procura. E como é que eu faço isso? A ouvir o cliente. Okay? Então, negócios que investem em papelaria e que há 25 anos não investiam, temos aqui grandes superfícies, escolas com fornecimentos diretos. Isto aqui é um assunto muito polémico. Caros amigos, nestes últimos 25 anos, eu sempre que falo com diretores de escolas, eu lido muito bem com eles todos, professores, é uma classe que eu adoro, ninguém ainda me disse, ou ninguém ainda me contrariou quando eu pergunto, isto é uma forma de financiar as escolas? Sim. Portanto, eles também querem um bocadinho do nosso negócio, lojas de chineses e lojas de discount, concept stores e outra vez lojas de discount, e-commerce e lojas online. Nada disto, quase nada disto havia há 25 anos atrás. Portanto, se este tipo de comércio que está aqui quer um bocadinho do que nós temos, é porque este mercado é muito apetecível. Vocês não se deixem enganar. Quando vos começarem a dizer, as papelarias assim, ou outra coisa, se não for euro-milhões, as papelarias não sobrevivem. Não têm euro-milhões. Não têm jornais. Não têm raspadinhas. Não vende tabaco. Uau! Nós não precisamos, muitas vezes, de nos entregarmos a certos negócios para termos sucesso. Temos é que fazer as coisas com alma, com coração, com entrega e sempre a pensar no consumidor, sempre a pensar no nosso cliente, porque, como dizia o Pedro, ele é que é o nosso patrão. E ele insiste assim meio timidamente, mas eu digo-vos mesmo aqui, ele é que é o meu patrão, Quando me dizem assim, Susana, tu és empresária e tu não tens patrões. Eu, pois não. Todos os meus clientes que entram lá são meus patrões. E pior, despedem-me sem justa causa, despedem-me na hora, muitas vezes eu nem sei porque é que fui despedida, sem indenização, já disse. Ou seja, é o meu patrão de todos, mas isto é uma relação amorosa e continuo a adorar os nossos clientes. Isto é sinal de procura constante e rentabilidade, porque estes grupos que eu falei não brincam, não é? E é um nicho que é tudo menos morto. Isto são dados em Portugal e isto foi o ChatGPT que me disse. Agora, se estiver errado, vão lá ao ChatGPT e diz assim, como é que é? Mas eu, por acaso, tive cuidado de perguntar como é que eles chegou a estes valores. Eu disse que foi através dos valores do INE, tendo em conta o PIB per capita portuguesa. Ele contou uma história que eu até acreditei. Mas, mercado nacional, 700 mil a 700 milhões a 1000, até me custa dizer este valor. Isto é 1.000 milhões de euros. É o mercado da papelaria do gift dos livros em 2024, com um crescimento previsto anual de 3,3%. Atenção que aqui está o mercado livreiro, que teve um grande crescimento no ano passado. Okay? Portanto, lá está. Estão a ver? Porque é que o nosso negócio é tão apetecível? Está aqui. Okay? Os segmentos que estão mais a crescer são o escolar e o educacional. Isto é uma grande oportunidade para nós. Eu sei que 40% a 50% da nossa faturação é nos meses do regresso às aulas
E isso tem a ver com a sazonalidade. E isso é efetivamente um problema para os nossos negócios. São 6 meses a faturar bem e 6 meses a faturar menos bem. É difícil nós encontrarmos este equilíbrio, até por causa de fatores de mão de obra, recursos. No entanto, o escolar e o educacional continua a crescer. A papelaria criativa, planas e jornalismo, sejam criativos, façam coisas diferentes, façam clubes de jornalismo, façam clubes. Eu sou fã de jornalismo e de banda de jornalismo. Façam coisas criativas e diferentes. Os produtos eco-friendly, e estas marcas já estão muito também. Estão muito despertas para esta situação, já começam a aparecer imensas marcas que trabalham isto, divulguem isto, coloquem isto nas vossas redes sociais, trabalhem com produtos eco-friendly. E outra coisa, assim, o papel e os lápis e as canetas não são o fim do mundo para a ecologia. O papel existe há milhares de anos, canetas, centenas de anos, lápis de cor sempre existiram. O que acontece é que nós, depois, tornamos estas matérias, ou diabolizamos estas matérias para depois podermos consumir outras que essas sim não fazem sentido nenhum. E isto é muito importante, nós também temos esta bagagem quando estamos atrás do balcão. Nós temos que ter argumentos para nos defendermos quando dizem papel, não sei o que, mas sempre houve papel. E estava tudo em equilíbrio. O que é que acontece? É que nós estamos a sacrificar o papel para depois consumirmos outras coisas que se calhar não fazem tanto sentido. Pronto, isto agora é uma parte que tem a ver com os produtos eco-friendly, mas que nós também temos que defender. E a personalização cresceu 4,3%, cresce 4,3% ao ano. São tudo nichos em que nós podemos apostar para fazer crescer as nossas papelarias. Então, e agora o digital? Mas eu não vou roubar aqui, mesmo aqui ao meu colega Bruno, que vai falar sobre o digital já a seguir. O digital não é um inimigo, o digital é uma oportunidade. Quem tem mais idade como eu lembra-se perfeitamente que antes do aparecimento das redes sociais, e quando eu falo em digital eu não vou aqui falar de lojas online, eu vou apenas falar das redes sociais. Nós, se queríamos fazer publicidade, era uma fortuna. Eu estive envolvida em algumas produções dessas, era muito caro. Não só o espaço publicitário, porque os mídia, os meios existentes eram muito poucos, os canais de televisão eram 3 ou 4, depois tínhamos as rádios, as revistas. Ao serem raros e serem poucos, o preço era muito elevado e os custos de produção também eram muito elevados. Só que, pela primeira vez na história, temos a oportunidade de publicitar sem custos. Google Ads e Meta Ads são muito caros neste momento, está aqui o Frederico não deixa mentir, estão muito caros, portanto, o melhor mesmo é apostar nas redes sociais para conseguirmos ser vistos e ouvidos. Caríssimos, é assim, antes do aparecimento das redes sociais, o que é que acontecia? Os nossos clientes passavam na rua e viam a nossa conta e nós comunicávamos através da montra e muitas vezes comunicávamos ao balcão. Hoje em dia, a nossa montra é importante estar, como dizia o Pedro, mudar a montra e fazer coisas novas, mas a nossa grande montra são os meios de comunicação social. E é lá que nós temos que mostrar os nossos valores, é lá que nós temos que mostrar como gostamos de atender o cliente, é lá que nós mostramos o nosso diferencial. Porque é que as pessoas vão ir à nossa loja e não vão ir à grande superfície? Vocês sabem que uma das coisas mais estressantes que existe é ir às compras ao fim de semana? Temos que tomar milhares de decisões em muito curto espaço de tempo. Por isso é que nós temos os lineares, que é para nos ajudar a decidir, nós vamos ao linear e tiramos. Se nós estivermos a ter que estar a ver aquelas coisas todas aqui, é um stress enorme. Vocês sabem que quando o cliente entra na vossa loja, uma coisa que nós fazemos é reduzir em muitos níveis de stress do cliente. Portanto, é uma experiência muito positiva, porque simplesmente
ele vai ter que decidir, mas toda a informação ele não tem que procurar, somos nós que lhes damos. Então, é começar a comunicar isso. Você vem aqui à minha loja, você vem à papelaria ao lado e eu ajudo com isto, com isto, com isto, com isto. Venho mandar os livros escolares à minha papelaria, produto-chave na mão. Você não se preocupa com nada, você só se preocupa em entrar na loja e ir ao balcão. A partir dali, trago o livro. Ok? Depois trago-lhes o cartão. Depois está cá o resto. Pronto. Então, os Meta-Ads e os Google Ads estão muito caros, vamos apostar nas redes sociais para falar com o nosso possível cliente. Portanto, antes de ser cliente, nós temos que comunicar para ele. Eu, neste momento, estou a fazer publicidade meramente a nível local, para começar a atrair muita gente. Também tenho sites de vendas online, mas neste momento o meu foco é a trazer as pessoas para a minha papelaria. Portanto, estou a fazer publicidade só a nível local. E é muito barato fazer publicidade a nível local. Já fazer publicidade a nível nacional já é mais complicado. Oi? Vamos para a frente. Então, as nossas forças, aquilo que nos caracteriza é presença física, experiência sensorial. O que é esta experiência sensorial? O cliente, quando entra na nossa loja, ele tem que criar uma imagem, uma recordação emocional daquilo que lhe aconteceu. Porque essas recordações ficam gravadas durante mais tempo e ficam gravadas de forma mais consistente na mente do nosso cliente. Atendimento personalizado, lá está. Como é que se chama? Olá Maria, olá Manel, como está o teu pai? Olha, então, o teu filho entrou em medicina? Conhecimento real dos produtos, nós temos esse conhecimento e é muito importante nós sermos realmente curiosos com as crianças, absorver a informação toda dos nossos fornecedores, para que isto serve, como é que faz, como é que foi feito e como é que foi criado, porquê? Porque quando nós transmitimos isso ao nosso cliente, nós estamos a passar a autoridade, certo? Temos as relações com os clientes, que isto não há em mais sítio nenhum, nem na loja do chinês, nem na grande superfície, nem na concept store, nada disto existe. E depois temos isto aqui, é das coisas mais importantes, capacidade de adaptação rápida. Então vou-vos dizer, fui, aqui há um mês atrás mais ou menos, fui a uma repartição de um banco, nós agora já quase não vamos aos bancos, mas eu fui lá e eles tinham mudado aquilo tudo, foi no nosso banco, eles tinham mudado aquilo tudo e já tem balcões para atender ninguém e tem, se calhar vocês já viram isso, e tem uns nichos para atender os clientes, não é? Tem umas mesas altas com uns banquinhos e atendem os clientes assim, ou seja, uma pessoa quando entra não tem que sentar no mesmo nicho e esperar que venha o gestor, que venha alguém atender-nos. E eu disse, uau, vamos fazer isto aqui, vamos fazer isto na papelaria online. Pronto, já está. Foram 15 dias, foi mudar a loja, foi procurar o sítio certo, mas já está. Portanto, adaptação rápida, já lá está. E posso-vos dizer que tem sido um sucesso. Porquê? Porque nós temos o nosso balcão de expediente e quando eu estava a atender clientes que tinham necessidades mais específicas e que demoravam mais tempo, eu começava a ver um cliente que estava atrás a ficar impaciente. É normal, ele tem razão. E eu estava a ver que ia ser despedida, não é? A gente não quer ser despedida. Então, de que forma é que eu vou fazer com que aquele cliente que está à espera não fique estressado porque eu estou a demorar tempo com aquele cliente e aquele cliente precisa de mais tempo? Ok, tudo bem. Vamos aqui para a nossa mesinha de reunião e eu atendo aquele cliente ali e o outro cliente que estava atrás continua a ser atendido pelas outras pessoas que estão na minha equipa. Ok? Isso foi uma grande mudança e agora quando foram os livros escolares, é lá que eu vou atender todos os clientes que façam a primeira encomenda de livros escolares. Porquê? Porque eu quero ficar com os dados deles. E eles, quando se sentam, baixam a guarda e eu espero ter razão. Já vos digo, porque eu ainda não testei. Mas é lá que eu vou atender os meus clientes e é lá que eu vou fazer as encomendas de livros escolares. Ok? Pronto. Capacidade rápida de adaptação. O que é que nós podemos fazer? Apostar nas marcas certas e não
Não é graxa por estarem aqui muitos fornecedores meus, não é. Mas isto é muito importante. Nós não podemos vender tudo a toda a gente, nós temos que saber para onde é que nós queremos ir, ok? Então, no meu caso, no caso da papelaria Jolar, eu gosto de trabalhar com segmento médio-alto, portanto, as minhas marcas, quando são escolhidas, são sempre com essa intenção, segmento médio-alto, ok? Porque eu gosto de trabalhar pouco, portanto, eu gosto de intenções, está bem? Trabalhar o menos possível. Vocês sabem o que é que vou-vos contar. Vocês sabem que eu acho que nós somos a única papelaria no país que abre à 1 e fecha às 8. Não sei, conhecem mais alguma? Então, nós abrimos à 1 e fechamos às 8. Porquê? Nós abrimos às 9 e fechávamos à 1, já me lembro, depois abrimos às 3 e fechávamos às 7. E quando chegava à 1 hora, começava a receber telefonemas de clientes a dizer: "Epá, Susana, aguenta só um bocadinho, porque eu estou a chegar e..." E a gente, obviamente, não é? Não vamos fazer satisfeito aos nossos patrões, com certeza, claro que sim. Só que eu tinha tudo para fazer, eu também gosto muito de treinar, de ir ao ginásio, e ao ginásio lá estava eu a telefonar ao meu PT a dizer: "Oh, espera um bocadinho, ou então não vou, porque estou a ter um cliente", aquilo era uma confusão. E eu não tinha a conciliação da vida pessoal e a vida profissional, não estava a correr bem, ainda para mais eu trabalho como excelentíssimo. Portanto, era sempre um stress, nós andávamos muito estressados. E eu comecei a parar e dizer assim: ouvir o cliente. Então, e depois à noite acontecia a mesma coisa. 10 para as 7, estou a chegar, mas preciso mesmo disto, porque para amanhã, para a minha filha que vai para a escola. Assim, bem, pronto, ok, já saía de lá. Ou seja, nunca saía de lá à 1, saía de lá à 1h30, 2. E depois também nunca saía de lá às 7, saía de lá às 8. E isto acontecia muitas vezes. Então, há um dia. E depois também há outra situação, é que houve obras lá na nossa rua e, portanto, os estacionamentos ficaram reduzidos a 20%, portanto, não havia estacionamento à porta. Isto começou a acontecer, nós saímos à 1 hora, para irmos almoçar ou para irmos treinar, saímos e eu dizia: "Olha, pronto, agora que nos vamos embora, é que há aqui não sei quantos estacionamentos à porta." E lá ia eu. Segundo dia, também, stress. Pronto, olha, até que às 2 por 3 parei e disse: "Susana, estás a ouvir o que estás a dizer? Está aqui a solução. Abres à 1, fechas às 8, atendes o cliente sem stress, porque ele está estressado porque saiu agora do trabalho ou veio na hora do almoço, e ao final do dia eles têm todo o tempo do mundo para vir." De manhã, o que é que eu fazia? Vendia envelopes e envelopes e envelopes e pouco mais. Portanto, amanhã era uma coisa, não era rentável. E nós fizemos isso e vamos dizer: as minhas vendas subiram 2 dígitos só por causa desta mudança. Mas não tenham medo. Não tenham medo de experimentar. No máximo que podia acontecer era voltar para trás. Reconhecer o erro e voltar para trás. Mas eu acredito muito no erro. Eu acredito que é um erro que faz evoluir as coisas. E isto podia ter sido um erro para a maioria. Eu tive muito medo de fazer isto, obviamente. Vai, não vai, falei várias vezes ali com o David: vai, não vai, fazemos, não sei o quê. O David dizia assim: ontem já era tarde. Tudo o que for trabalhar menos, está-se bem. Tudo o que for ter mais tempo à família, pronto. E correu muito bem. Com isto eu não estou a dizer para vocês fazerem isto sem analisar, sem ouvirem o vosso cliente, está bem? É muito importante vocês sentirem que aquilo que efetivamente quer. Correu lindamente, toda a gente adora este horário, está bem? Apostar nas marcas certas, não querer vender tudo, ok? Criar experiências. Nós fazemos eventos, workshops, trabalhamos muito com as comunidades. E como é que nós fazemos isto? Ainda a semana passada nós fizemos um pad paper, está lá nas redes sociais, se vocês quiserem ver o pad paper, que fazemos desde há 4 anos, que fazemos sempre no fim de semana a seguir ao Dia da Criança. Fazemos sempre o Dia da Infância, que é, juntamos, falamos com as marcas para nos patrocinarem. Este ano foi a Giotto, o ano passado foi a MAPED, para nos arranjarem brindes, pelo menos 50 brindes para 50 crianças. Damos prémios a todos os participantes. É uma loucura. Este ano tivemos cerca de 100 crianças a participar e aquela rua fica numa animação, vocês não têm noção. Os meus colegas, houve colegas meus que isto começou por sermos só nós e agora já é a rua toda que participa.
eles puseram insufláveis, houve pinturas faciais, foi uma manhã giríssima. Isto é criar experiências. E hoje a minha colega que ficou lá na loja, que eu vim para aqui, estava a dizer: "Bem, Susana, ainda não parei, é só gente a chegar." E eu disse: "Olha, isto deve ser por causa do que aconteceu a semana passada." Presença online com empatia, sites de vendas online e redes sociais com empatia, porque mesmo os sites, eles têm que passar alguma da nossa cultura, têm que passar alguns dos nossos valores, não é? Isto é muito importante também, parcerias locais B2B, isto já representa cerca de 30% das nossas vendas, o B2B na localidade. Uma coisa que eu reparei é que as empresas, os donos das empresas não têm tempo para ir comprar consumíveis, não querem, ou não querem também entregar isso a um funcionário que lhes vai ocupar, que lhes vai custar muito dinheiro, um funcionário que sair para ir a uma Staples ou outra qualquer, para ir comprar os consumíveis, custa muito caro. Então é só dizer, chegar lá e dizer: "Olha, está aqui, telefone, manda mail, sinais de fumo, o que for, nós atendemos o teu pedido, 1, 2 dias depois a mercadoria está lá." Quando ninguém acreditava que isto ainda era possível, por causa do online, nós fizemos isto há coisa de 5 anos, David, 5 anos, mais ou menos, fizemos isto há coisa de 5 anos e tem sido, neste momento já representa cerca de 30% das nossas vendas. Ok? E mostrar a diferença todos os dias, de preferência todos os dias nas redes sociais. É isto que nós podemos fazer. Conclusão. As papelarias não estão em vias de extinção, estão em vias de transformação. Quem apanha isto, quem não apanhar, vai ter muita dificuldade. Nós estamos aqui para ficar. O valor que entregamos é único, numa sociedade cada vez mais impessoal. Atenção a isto que eu estou a dizer. Impessoal é inteligências artificiais, é sites, são as lojas online, é tudo digital. A humanização do negócio vai ser a próxima grande vantagem competitiva. Que eu vou rápido dizer a razão. Humanizar o negócio vai ser a próxima grande vantagem competitiva no marketing que nós temos que usar, ok? Perguntas e respostas. Obrigada pela vossa